Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava entregando panfletos na esquina quando o sinal fechou e eu fui fazer o meu serviço. Me aproximava dos carros, alguns abriam o vidro, outros não. Outros acabavam, inclusive, pegando o panfleto para ver do que se tratava. Quando cheguei diante daquele carro, o motorista estava olhando para mim e sorrindo. Era um rapaz aparentando uns 30 anos, um pouco mais talvez. Entreguei o papel, ele pegou na mão, agradeceu, e eu já estava me dirigindo ao carro seguinte quando ele falou: "Ei, espera, posso saber o seu nome?" Não era a primeira vez que eu fazia trabalho como aquele de entregadora de panfleto. E acontecia direto. Recebia elogios e até cantadas de algum motorista assim mais saidinho. Normalmente eu nem dava muita bola, mas no caso daquele rapaz, sei lá o que houve comigo. Acabei parando e me voltei para ele. Meu nome? Marli. Nossa, nome bonito, aliás. Você também é muito bonita, sabia? Agradeci e fui até o carro seguinte, mas com aquele elogio na cabeça. Dei uma viradinha assim e vi que ele estava olhando pelo espelho lateral. Enfim, o sinal abriu, ele se foi, deu até uma buzinadinha e eu pensei que fosse ficar nisso. Repito, não era a primeira vez que aquilo acontecia. Só que, para minha surpresa, eis que ele deu a volta na quadra e parou de novo, justamente na mesma esquina em que eu estava. Quando vi, nem acreditei. Fiquei até um pouco confusa. Me aproximei. Devo ter feito uma cara de perplexidade, sei lá, e perguntei: "Ué, você de novo?" "Então, é que eu queria conversar com você mais um pouco. Posso te fazer uma pergunta? Você tem namorado?" Balancei a cabeça, dizendo que não. E ele prosseguiu: "Escuta, não me leve a mal, mas uma moça bonita assim como você não devia estar entregando panfleto na rua. Devia estar fazendo outra coisa, até desfilando numa passarela." Falou aquilo e mais uma vez sorriu. Me olhou de um jeito tão malicioso. E olha, como eu já falei, eu já tinha recebido cantadas exatamente como aquelas. Lembro que, meio sem jeito, eu falei: "Me desculpa, eu preciso trabalhar." Eu não era de ficar dando conversa para ninguém. Nunca fui. Ainda menos naquele serviço, né? E era visto que ele só estava querendo tirar uma casca, sabe? Enfim, o sinal abriu e, como ele não arrancava, o pessoal que estava ali atrás do carro dele começou a buzinar, até que ele finalmente se foi. Sabe, levei na boa. Achei até engraçado. Até porque não é coisa assim completamente fora do normal acontecer esse tipo de coisa. Principalmente quando tem meninas entregando panfleto. Até me passou pela cabeça que ele fosse passar ali de novo, mas não. Dessa vez, acabou seguindo o seu caminho. Só que não sei explicar, fiquei com o rosto dele na lembrança. Era um rapaz tão bonito. De todo modo, os dias foram passando e nunca mais eu o vi. Tempos depois, comecei a trabalhar como garçonete numa pizzaria ali mesmo no bairro. Era uma pizzaria assim bem tradicional e muito frequentada. Eu também morava ali perto. Só que do outro lado, praticamente, nem conhecia as pessoas que frequentavam aquele lugar. E foi mais ou menos depois de uns 6 meses, eu trabalhando, distraído, até que me deparei com aquela situação. Entrou um casal pela porta, eu estava fazendo pedido de uma outra pessoa, de uma outra mesa, e acabei me distraindo, olhando para aquele casal. Olha, apesar da relativa distância,
Eu reconheci aquele rapaz na mesma hora. Quer dizer, podia até estar enganado, podia ser alguém parecido, mas, sei lá, eu me lembrava muito daquele moço que tinha passado de carro no lugar onde eu distribuí aqueles panfletos e, sinceramente, achei que fosse exatamente aquele. Tudo bem que fazia alguns meses, mas, apesar de não ter certeza, eu podia jurar que era ele. Eles foram, assim, se dirigindo a uma mesa e se acomodaram. Uma outra garçonete foi quem acabou indo atender os dois. Só que teve uma hora que eu passei bem do lado da mesa em que eles estavam, de propósito. E olhei bem no rosto dele, e aí não tive mais dúvidas. Era ele. Apesar de já fazer, sei lá, uns 7, 8 meses, minha memória não tinha falhado. Sua imagem tinha ficado na minha cabeça. Por isso eu acabei lembrando. E o detalhe foi que ele também se lembrou de mim. E eu digo isso porque quando me viu, sua expressão se transformou. Não que ele tenha se assustado ou ficado... Não, pelo contrário, mas acho até que foi uma surpresa boa para ele. Me ver trabalhando ali, naquela pizzaria. Sabe quando a pessoa te olha assim com uma certa curiosidade? Como se quisesse, sei lá, puxar conversa? Teve uma hora, inclusive, que nossos olhares se encontraram. E eu sorri. E o cumprimentei assim com um gesto de cabeça. Fiquei ali me perguntando, quem seria aquela mulher que estava com ele? Será que era sua esposa, namorada? Não dava para saber. De repente, fossem seus amigos. Mesmo sem saber quem ela era, me bateu uma sensação esquisita. Porque algo me dizia que das duas uma. Ou era namorada, ou era esposa. Eles ficaram uma hora e 40 minutos, 2 horas no máximo ali. Pagaram a conta e foram embora. Eu o acompanhei com os olhos quando ele saiu pela porta. E detalhe, quando ia saindo, ele também deu uma viradinha para trás e me deu uma encarada. Pensei que tudo fosse ficar por isso mesmo, mas, para minha surpresa, já no dia seguinte, adivinha quem foi que apareceu de novo ali na pizzaria? Só que dessa vez, estava sozinho. Meu corpo todo estremeceu quando vi. Ele conversou com o maître, escolheu uma mesa, depois o maître se aproximou de mim e falou: o cavalheiro da mesa 15 pediu para você atendê-lo. Minhas pernas até falsearam quando eu me aproximei. Ele já foi me recebendo com um sorriso. Lhe entreguei o menu e, sem tirar os olhos de mim, ele falou: mundo pequeno, hein? Eu sabia que um dia ainda ia te encontrar, Marli. Olha, por aquela eu não esperava. Que ele se lembrasse de mim, tudo bem. Mas ele lembrava do meu nome. Sorri e falei, procurando disfarçar o meu nervosismo. Pois é, eu também lembrei de você assim que te vi. Só que você nunca me falou teu nome. Ele então disse que se chamava Álvaro. A gente ficou se olhando ali, até que ele falou: você sabe que eu nem vim aqui comer pizza hoje? Só vim mesmo aqui para te ver de novo. Ah, é? E a tua esposa? Não quis trazer ela hoje? Minha esposa? Ah, a moça que estava comigo? Não é minha esposa, não. É só uma amiga. Pensei comigo mesmo, será que é só uma amiga? Porque os homens, a gente sabe, né? Mentem muito, assim, desse tipo de situação. Mas ele me pareceu estar falando sério. Falou que trabalhavam juntos, ele e aquela moça. Regina, o nome dela.
Falou também que tinha ficado surpreso quando me encontrou trabalhando ali. Nem conseguiu disfarçar depois que me viu. Até sua colega tinha adotado o seu jeito. Depois, me mediu assim, fazendo uma cara de deslumbrado, falou: sabia que eu tentei te encontrar de novo depois daquele dia? Quem diria que seria aqui nesse lugar, né? E por acaso, ainda por cima. Olha, mesmo que eu quisesse dizer não, a verdade era uma só. Ele mexeu comigo. Me deixou perturbada demais. Principalmente por conta de tudo que me disse. Toda vez que eu passava perto ali daquela mesa, ele dava um jeito de puxar um assunto, fazer uma pergunta. Quis saber, por exemplo, até que horas eu trabalhava, se morava perto, como costumava ir embora. Até que perguntou se podia ficar me esperando para me dar uma carona. Assim a gente poderia conversar com mais calma. Sabe, ele foi me cercando, eu fui me deixando levar. Estava tão gostoso. No fim, até meu número ele anotou no guardanapo e ficou de me ligar. Me contou que era dentista, que era contratado de uma empresa, mas que também tinha um consultório ali no bairro, em sociedade com um amigo. Pensei que ele fosse ficar me esperando ali fora, no fim da noite. Saí até com uma certa expectativa, mas não havia nem sinal dele ou do seu carro. Só no dia seguinte, ele me ligou, logo depois do almoço. Senti aquele friozinho na barriga, quando escutei a sua voz. Tá fazendo o que agora? Tá muito ocupada? Não quer me encontrar pra gente conversar um pouco? Eu até hesitei um pouco. Eu começava a trabalhar às 5h30 e no fim, combinamos um encontro ali perto de casa às 13h30 da tarde. Larguei tudo o que estava fazendo para ir até em casa, tomar banho, me arrumar. Mais tarde, quando nos encontramos, assim que entrei no seu carro, em vez de arrancar, ele ficou me olhando com aquele sorriso mais lindo do mundo e falou: não estou acreditando que você realmente está aqui. Não soube nem o que dizer, só sorri. Falei para ele que precisava estar na pizzaria pelo menos até 5h20 da tarde. Até porque precisava me trocar, colocar o uniforme. Ele falou que eu ficasse tranquila, que nesse horário me deixaria lá na porta. De repente eu quis saber: onde que você está pretendendo me levar? Em vez de responder, ele deu aquele sorrisinho malicioso. Não fiz nenhum comentário. E ele então deu a partida e arrancou. Juro. Cheguei a pensar que ele fosse querer tocar direto para algum motel. E ainda bem que ele não fez isso, porque, apesar de estar me sentindo atraída, não iria concordar, até porque era muito cedo, a gente estava se conhecendo. Na verdade, não tinha rolado nenhum beijo ainda entre a gente. Pois ele parou no estacionamento do parque e ficamos ali conversando durante algum tempo. Deixou o ar-condicionado ligado, uma música gostosa, assim de fundo. A gente ficou se olhando durante algum tempo. Até que foi inevitável. O beijo aconteceu. E quer saber? A iniciativa foi dupla. Não dá para dizer quem, sabe, um beijo foi puxando o outro, mais outro. Depois ele até me convidou para a gente ir a um lugar assim mais tranquilo, mas aí eu falei que não dava, que ainda tinha de trabalhar. E ele, felizmente, não forçou a situação. Depois, quando me deixou ali perto da pizzaria, ele perguntou: se eu resolver ficar esperando você aqui e sair essa noite, pra gente se ver mais um pouco, o que é que você me diz? Sei lá, se você quiser. Tá bom.
para casa e mais tarde eu volto então. Te mando mensagem quando estiver chegando. Olha, foi difícil trabalhar naquela noite. Eu não conseguia me concentrar. Ficava lembrando do seu sorriso, dos beijos que havíamos trocado. Sabe quando a imagem da pessoa fica o tempo todo ali, na tua mente? Depois das 11 da noite, ele mandou mensagem, dizendo que estava ali no estacionamento da pizzaria, já me esperando, e que não via a hora de me beijar de novo. Imagine como que eu me senti. Olha, eu sei que tudo entre nós era muito recente. Tínhamos ficado juntos apenas uma única vez. Só que dessa vez eu não consegui resistir. Depois do nosso encontro ali no estacionamento, depois de alguns beijos, quando ele me convidou para a gente ir para um outro lugar, eu simplesmente me deixei levar. Até porque também queria. E uma coisa eu digo, em nenhum momento me arrependi, porque foi a coisa mais maravilhosa que já tinha me acontecido. Depois disso, continuamos nos falando. Ele mandava mensagens todos os dias, de manhã, à tarde, à noite. Às vezes, eu ali trabalhando e o meu celular não parava de apitar. E era raro ele não ficar me esperando na saída do serviço. Mesmo que fosse só para a gente ficar junto um pouco. Não vou mentir. No começo, quando ele ficou me passando aquelas cantadas no carro, quando eu estava entregando aqueles panfletos, juro que pensei que fosse apenas mais um mulherengo, querendo tentar se aproveitar de uma situação. Eu já tinha me deparado com tanto homem assim, principalmente porque, repito, quando eu trabalhava nas esquinas, era muito raro um dia de trabalho que algum engraçadinho não passasse uma cantada, não apenas em mim, mas nas minhas colegas que ficavam ali comigo também. De qualquer modo, depois daqueles 2 encontros, pensei que nunca mais fosse vê-lo na vida. Só que parece que o destino tinha algo diferente para nós. Nunca vou esquecer aquele dia, quando ele me levou num lugar bem bonito e entre uma coisa e outra falou: acho que você jogou um feitiço sobre mim, viu? Sabe que desde aquele dia que eu te vi pela primeira vez, nunca mais consegui te tirar da cabeça? Você quer saber o que eu mais quero na vida? Ficar com você para sempre. Eu sei que faz pouco tempo que a gente está namorando, mas chegou a hora de eu perguntar. Eu não aceito o não como resposta. Olhe bem no fundo dos meus olhos, porque essa é a pergunta mais importante da tua vida. Você aceita se casar comigo? Casar? Casar. Morar junto, na mesma casa. Ter filhos. Eu quero pelo menos uns 3. Talvez 2. E aí, aceita? Olha, eu sinceramente não estava esperando. Aquilo me deixou tão confuso e tão emocionada que minha voz quase não saiu. Mas você tem certeza? A gente está junto vai fazer só 3 meses. Eu nem conheço tua família, nem você conhece a minha. Você não acha que é muito cedo para a gente dar um passo assim tão importante? Eu acho que está mais do que na hora. Eu já estou decidido. Só falta você me responder. Olha, foi uma surpresa tão grande. De todo modo, sem pensar muito, acabei aceitando. Até esquisito, né? Primeiro eu falei que talvez fosse muito cedo. Só que depois, acabei aceitando em menos de 2 minutos.
O levei para conhecer os meus pais, meus irmãos. Por incrível que pareça, até então eu ainda não conheci ninguém da família dele, nem vice-versa. Mas tudo foi resolvido assim com uma facilidade que chegou a me assustar. Minha família o adorou. Mas eu senti que, não sei, às vezes a gente tem uma expectativa, né? Eu senti que a mãe dele me recebeu com uma certa reserva. Não que tenha sido descortês comigo, não, mas você percebe quando a pessoa te olha assim, sabe? E fica matutando, quem sabe até se perguntando, será que essa menina está à altura do meu filho? Fiquei com aquela impressão. Mas enfim, de qualquer modo, o tempo passou, o grande dia chegou, até que nos casamos. E foi uma cerimônia tão linda, tão emocionante, e que aconteceu tão antes do que eu imaginava. Às vezes a gente sonha tanto com uma coisa, e ela demora para acontecer. E às vezes, além de demorar, nem acontece. Nesse caso, aconteceu tudo tão rápido. E agora, no exato momento em que escrevo essa carta, estou, inclusive, carregando um filho dele aqui na minha barriga. É a realização de um sonho. Mais um, né? Meu melhor presente. Filho do meu marido, com quem estou já há algum tempo e com quem eu tenho certeza vou ficar o resto da minha vida. Olha, assim que começamos a ficar juntos, eu só tenho a agradecer a esse homem, porque ele transformou a minha vida para muito melhor. Encheu o meu mundo de cor, de luz, me trouxe paz e um novo sentido. Não levei muita fé lá no começo, até porque ele se aproximou do jeito como muitos outros se aproximaram. Eu não imaginava que ele fosse ser completamente diferente. E não é que foi. Várias vezes já disse isso e não canso de repetir. Encontrei o homem da minha vida. O amor que ele despertou em mim é do tamanho do mundo. Quero ficar ao lado desse homem o tempo todo, até meu último suspiro. Ele e o nosso filho agora são parte de mim para todo sempre. Aliás, as partes que me faltavam para ser feliz, para completar a minha vida e me fazer a mulher mais cheia de sorte e plenitude que existe nesse mundo. Sabe o que é você pensar? O que mais que eu preciso para ser completamente feliz? E a resposta for nada. Já tenho tudo que pedi a Deus. É a minha resposta. Tomara que fiquemos juntos durante muito tempo. De preferência, até o final da minha vida. Sou uma das raras pessoas e mulheres, e eu sei disso, que pode dizer sou feliz. Pois eu falo e repito, sou feliz, porque você atravessou o meu caminho, Álvaro. Eu não quero nunca mais me separar daquele que se tornou para sempre o homem da minha vida.